Olá, queridos amigos, queridos irmãos, muita paz e luz a todos. Mais uma vez nos reunimos aqui com o nosso estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem, por essas palavras, ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, os benfeitores espirituais, na codificação de Allan Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala, esses amigos espirituais, de uma bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, disse o Cristo, porque serão consolados. Então Jesus, ele não deixa nenhum dos seus filhos entregues ao sofrimento. Jesus, o nosso Pai Celestial, que é Deus, a quem devemos confiar, a quem devemos depositar a nossa fé, está presente na nossa vida cotidiana. E se nós encararmos os sofrimentos com resignação, com paciência, com compreensão, nós enxergaremos o amparo da misericórdia divina trabalhando em benefício de todos nós. O desespero vai ainda complicar ainda mais o nosso sofrimento. Quando a gente se revolta contra Deus, se desespera, não tem paciência, essas atitudes nos afastam da providência divina. Mas a resignação nos faz aproximar do Criador. E é onde que nós vamos encontrar o equilíbrio para lidarmos com as situações difíceis. Por isso que quando a criatura humana que está enfrentando uma dificuldade, ela encara esse sofrimento com resignação, bendizendo a vida, compreendendo os desígnios de Deus, ela consegue, através da sua conformação, da sua resignação, a cura para as suas enfermidades, o entendimento, a compreensão. Então, quando o Cristo nos fala bem-aventurados aflitos, ele nos ensina dizendo assim: felizes são todos nós que padecemos das dificuldades, porque nós não vivemos somente nessa existência física. Já vivemos em outras experiências, em outras reencarnações passadas, e já cometemos inúmeras faltas contra as leis de Deus. Já negligenciamos as leis de Deus, já cometemos muitas faltas, e muitos dos nossos sofrimentos de hoje pode ser as faltas que cometemos lá no passado, é uma dívida que nós temos pendente. E agora, nessa oportunidade reencarnatória, eis a oportunidade de pagarmos a nossa dívida. E eis a oportunidade de estarmos em contato com a palavra de Deus, com o Espiritismo, porque o Espiritismo, a mensagem de Jesus, a presença de Deus, vai nos ajudar a encarar o sofrimento com mais entendimento. E a compreensão desses acontecimentos difíceis podem nos poupar séculos de sofrimento na vida futura. Então, lá no passado a gente errou, nada fica oculto às leis de Deus, a gente volta numa nova experiência reencarnatória, a dívida vem ao nosso encontro para a gente quitar essa dívida que nós estamos devendo, é uma dívida pendente com as leis de Deus,
E a misericórdia de Deus não é de castigar, não é de punir, é de reeducar cada um de nós. E através da reencarnação, a gente recebe essa nova oportunidade e reencarna. E essa compreensão, esse entendimento diante do sofrimento, podem nos poupar séculos de sofrimentos na vida futura. Continuemos aqui a mensagem do Evangelho. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que saldeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte de teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. E se não o fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal é o sentido das palavras bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Então vejamos bem, a gente reencarna, somos espíritos devedores, aqui está no Evangelho. A gente cometeu muitas faltas no passado. Temos a reencarnação, graças à providência divina, reencarnamos para pagarmos a nossa dívida. E quando a gente paga essa dívida, a gente alcança a nossa libertação espiritual, a nossa liberdade, a nossa emancipação espiritual. Agora, se a gente se revolta, se a gente fica de mal com a vida, de mal com as leis de Deus, a gente jamais poderá alcançar a nossa libertação. Porque, ao invés da gente quitar a nossa dívida, a gente vai aumentar ainda mais o nosso sofrimento, que são os sofrimentos voluntários que nós vamos criando. Que nós vamos criando à nossa volta. Que a gente reencarna para quitar os nossos erros e muitas vezes complicamos ainda mais a nossa existência. Então, na verdade, a nossa vida é muito simples. A vida é simples. Em verdade, somos nós que complicamos a nossa vida cotidiana. Vejamos o que nos fala aqui o Evangelho ainda. Ora, cada falta aumenta a dívida, porque nenhuma há, qualquer que ela seja, que não se acarrete forçosamente e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será na outra. E entre essas faltas, cumpre que se coloque na primeira fiada a carência da submissão e da vontade de Deus. Então, cada falta que nós cometemos, nós aumentamos ainda mais a nossa dívida. Tem pessoas que falam assim: fulano há de pagar numa próxima existência tudo que fez o outro a sofrer. Ou seja, tudo que nós fizemos o outro sofrer, a gente vai ter que arcar com as nossas responsabilidades, com as nossas consequências, com as nossas atitudes. Somos responsáveis pelas nossas atitudes. Tudo que nós fizemos o outro sofrer, a responsabilidade funciona em nós. A lei de Deus está na nossa consciência, realmente anotando tudo aquilo que nós estamos fazendo na nossa trajetória atual. Mas a nossa submissão à vontade de Deus nos ajuda a compreender essas leis de Deus. Aí tem pessoas que falam assim: mas fulano vai pagar na próxima. E isso não ocorre necessariamente na próxima existência. Porque quem vai avaliar isso é a providência divina. E a providência divina vai nos cobrar o erro a partir do momento que nós estamos capacitados a pagar aquele erro.
Porque a providência divina não violenta a consciência. A partir do momento que eu estiver em condições de pagar o meu erro, a providência divina atua, trabalhando em nosso benefício. Aí a gente paga pelos erros que cometeu. Mas a misericórdia divina é bondosa e vai nos cobrando essas faltas parceladamente. Porque se fosse cobrar tudo de uma vez só, nós não daríamos conta. A nossa estrutura espiritual não aguentaria. Ainda somos espíritos enfermos, espíritos a caminho da perfeição. Nós não daríamos conta de pagar todas as nossas dívidas numa única existência. Então a providência divina atua beneficamente em nosso benefício, cobrando da gente a partir do momento que a gente se encontra em condições de pagar. Muitas vezes espera a gente se alicerçar na fé raciocinada, que é o entendimento da religião. Aí vem a dívida, cobrando, porque a gente já tem um pouco de entendimento, um pouco de compreensão. Então a providência divina trabalha em benefício do nosso crescimento. No Evangelho fala ainda aqui: logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação, e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos que recomeçar absolutamente, como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a felicidade na satisfação do amor próprio e nos gozos mundanos. Nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário, ide recomeçai a tarefa. Então, quase sempre a mensagem é essa: ide recomeçai a tarefa através da bênção da reencarnação. Porque quando nós adentramos a vida espiritual, nada é oculto. E o Senhor então vai avaliar o que nós fizemos de bom aqui na Terra. Que a gente, muitas vezes, ao se apresentar na vida espiritual, como nos fala o Evangelho, nos assemelhamos ao operário que comparece no dia do pagamento para receber o pagamento do serviço que prestou. Na vida espiritual é a mesma coisa. A gente desencarna, chega na vida espiritual e a cada um será dado segundo a sua obra. Então que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e que possamos continuar perseverante nas dificuldades, tendo fé, confiando nas leis de Deus, agindo sempre com abnegação, agindo sempre com resignação, e o Senhor vai nos ajudar a lidarmos com essas dificuldades. E não podemos nos esquecer dessa afirmação de Jesus: bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. A misericórdia divina está à nossa disposição para nos ajudar a alcançarmos a nossa tão sonhada e almejada felicidade. Muita paz e luz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.